Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos assistem através do canal da TV Câmara, bom dia. Só quero repercutir hoje a reunião que aconteceu ontem aqui, promovida pela Comissão de Educação, do qual eu faço parte, com a presença aqui de professores, diretores de escolas e as pessoas ligadas à Secretaria de Educação. O assunto não foi apenas festa junina, foram vários assuntos que estiveram ali nesse debate e assuntos importantes trazidos pelos diretores de escola. E de imediato já quero agradecer e parabenizar os diretores que tiveram coragem de participar desse encontro, de colocar a cara para bater, de trazer situações que boa parte da população, os senhores e as senhoras vereadores já conhecem, né? Porque também circulam pelas escolas, se informam a respeito da questão da educação e sabem quais são as dificuldades que os diretores de escola enfrentam na manutenção, principalmente na questão da infraestrutura das escolas municipais. Essa é uma realidade também nas escolas estaduais, mas especificamente a gente tem falado das escolas municipais. O Jornal Pioneiro de hoje, é bom lembrar que o Jornal Pioneiro traz uma matéria bastante completa, acompanhou a reunião, mas foi pautado por nós aqui pela Câmara de Vereadores, que trouxe esse assunto, propôs esse assunto, e a imprensa acompanhou e, com fidelidade àquilo que foi dito aqui, publicou hoje nas suas páginas. A manchete do Pioneiro é: professores e diretores de escolas de Caxias reclamam falta de diálogo com o governo e insegurança. A restrição de merendas e até uma suposta censura aos servidores da rede pública municipal também foram debatidas neste encontro. Foi esse o tom da matéria e foi exatamente isso que aconteceu ontem nos depoimentos dos diretores de escola, que tiveram coragem. Teve diretor que chorou, inclusive, no seu depoimento, trazendo as situações de insegurança na escola Teotônio Vilela, ali no bairro Nossa Senhora das Graças. Professora Tânia Spiandorello, que é uma professora que eu conheço, diretora dessa escola, uma batalhadora, uma gestora que deveria estar preocupada com as questões pedagógicas, tem que se empenhar também na questão da segurança da escola. Na noite de terça-feira teve que mediar um conflito onde um aluno do EJA estava ameaçando o outro de morte. Então o depoimento dela foi recheado de muita emoção, inclusive com lágrimas, nessa reunião da Comissão de Educação. E ela disse ontem que enviou 8 e-mails a respeito desse assunto, Secretaria de Educação, Guarda Municipal, os diversos órgãos, e nenhum, até por volta de 5 da tarde, nenhum órgão tinha respondido para ela o e-mail que mostrava a preocupação dela com as questões de segurança. E ela me mandou ontem um e-mail, 6 da manhã, trabalha até às 11, meia-noite, 6 da manhã ela estava mandando recados, e ela disse o seguinte: desculpa estar te incomodando cedo, mas ando muito preocupada com as questões de agressividade na minha escola. Ontem, um dos alunos do EJA, 25 anos, ameaçou de morte um outro de 19. Precisei fazer algumas manobras para que algo pior não acontecesse. Não tenho conseguido executar minhas tarefas de diretora, meus serviços estão atrasados, pois fico apagando incêndio e tentando acomodar os ânimos para que algo pior não aconteça. Mandei e-mail para a CIPAV, Guarda Municipal, Secretária de Educação, para o prefeito. Estou chateada com isso e até ela me disse: podemos conversar uma hora dessa sobre esse assunto? E ontem ela disse que não havia recebido nenhuma resposta de todos os e-mails que ela enviou para os órgãos competentes a respeito da falta de segurança. A matéria aqui, a comissão ontem, ela tratou das festas juninas, ela tratou das monitorias, ela tratou dos cuidadores, da falta de diálogo, das festas juninas que eu já disse, falta de reajuste de verba de autonomia, EJA, eleições para diretores, enfim, uma série de assuntos foram trazidos pelos diretores. E quando eu trago esses assuntos aqui, eu não trago esses assuntos de educação de coisas que eu crio, não tenho o que fazer em casa, eu vou pensar, bom, eu vou inventar uma história, vou ir até a tribuna da Câmara de Vereadores e vou levar esse assunto para ganhar mídia, ganhar repercussão. Não, são assuntos em que eu me informo, visito as escolas, ouço os diretores, mais ouço do que falo. Não faço promoção disso, porque às vezes os professores mesmo pedem: bate a foto aqui desse piso, bate a foto aqui desse forro que está caindo. E algumas escolas eu fui e nem fiz esse registro fotográfico e nem fiz notícia a respeito disso. O intuito das visitas que eu faço às escolas municipais é o intuito de ouvir, principalmente ouvir o que vários vereadores fazem, né? Não tem novidade nisso. Eu visitei as escolas Esther Benvenuti, no bairro Fátima,
Escola Rosário São Francisco, Escola Laurindo Fórmula, ainda no início do ano, Escola Teotônio Vilela, no Nossa Senhora das Graças, Escola 7 de Setembro, em São Luís da Sexta Légua, Escola Luciano Corsetti, aqui no Kaiser, e Américo Ribeiro Mendes, no século XX, fora as escolas estaduais. E sou muito grato por ter sido recebido muito bem pela professora Simone, lá no Fátima, a Tânia Spendorello, aqui no Escola Rosário São Francisco, a professora Jaira, lá da Escola Laurindo Fórmula, a Noeli, aqui no Teotônio, a Simone, na Escola 7 de Setembro, diretora, a Nayara, da Escola Luciano Corsetti, que me recebeu muito bem, e também a Elisane, na Escola Américo Ribeiro Mendes. Por isso me causou estranheza que no final do encontro ontem, a secretária de Educação, Marina Machello, que eu tenho um bom conceito, entendo a boa vontade dela, a boa formação que ela tem, ela é bem intencionada, uma pessoa acessível, e a questão não é pessoal, mas no final do encontro de ontem, ela chateada, não com as minhas cobranças ou com cobranças de qualquer vereador, mas talvez incomodada com o que disseram os diretores, talvez ela não esperasse que os diretores viessem com tantas informações, com tantos desabafos na reunião de ontem. E ela disse para mim o seguinte: eu fiquei sabendo que o senhor estava indo nas escolas, inclusive uma das diretoras reclamou da abordagem do vereador, dizendo que foi bastante insistente e desagradável e nos pediu de ajuda como proceder. Olha, isso é uma verdadeira mentira, o que a secretária falou ontem, a respeito de que algum diretor tivesse ligado para ela para reclamar de abordagem minha. Até porque eu liguei para todos os diretores hoje, e todos os diretores, que tem grupo inclusive no WhatsApp, eles disseram que foi ótima a reunião e que em nenhum momento eu constrangi alguém, porque o meu intuito é ouvir e não falar. Eu não sou mais o jornalista, mas eu também faço perguntas de como está a escola, e algumas professoras me levam visitar as escolas para ver a situação delas. Então, não houve nenhum tipo de constrangimento. Não induzi ninguém a falar o que a pessoa não quisesse. Fui muito bem recebido em todas essas escolas, porque os diretores, eles estão aí de mãos atadas, né? São verdadeiros heróis que, ao invés de pensar na questão pedagógica, eles têm que se preocupar com o dinheiro, com as questões estruturais, têm que se preocupar em conversar com a secretária, que às vezes não dá o devido retorno. Então, mentir é feio. E assim, como no futebol os times jogam fora de casa, pode até levar uma goleada, mas em casa os times, não, aqui em casa não vai ser assim. E eu tenho uma postura, eu até aceito que secretários, autoridades falem o que quiser fora daqui, mas enquanto estiverem aqui nessa casa, participando de audiências, de reuniões com a gente, mesmo que não seja da minha comissão, eu não vou deixar falar o que quiserem. Eu me informo, eu busco dados, eu faço perguntas, não vai vir aqui na nossa casa nenhum secretário, nenhuma autoridade falar o que quer, como a secretária de Educação estava fazendo ontem, falando aquilo que ela queria, como se CIPAVs funcionassem, como o Projeto Família da escola funcionassem, e outra, falando sempre do passado. Isso aqui, problema de monitorias, o governo anterior não deixou. Problema de eleições das escolas, o governo anterior não deixou. Problemas de infraestrutura, o governo anterior não deixou. CIPAVs, o governo anterior não deixou previsão orçamentária. Tudo que se falava era o governo anterior. Gente, já começou, foi isso que eu disse a ela com ênfase, mas com respeito. Secretária, a senhora é a secretária agora. O governo anterior já passou. Nós temos que pensar agora. Os professores estão sem monitores para as crianças com deficiência. As escolas estão com problema de infraestrutura, não é um problema de agora. Mas não dá para ficar chorando as pitangas do que não foi feito, do que não pôde ser feito, das limitações de governos anteriores. Nós temos que pensar adiante. A secretária disse que tem uma reunião hoje com o comandante do Corpo de Bombeiros para tratar de festas juninas. Conseguiu marcar essa audiência dia 19, gente. Dia 19 de maio, marcar uma audiência com o Corpo de Bombeiros para tratar sobre PPCIs, sobre questões importantes de festas juninas. Bom, alguém diz, Alberto está falando de festa junina. Gente, a festa junina é uma atividade pedagógica já marcada no ano passado pelos conselhos escolares, CPMs, professores, direção, comunidade escolar. Já está no calendário das escolas isso. Terça-feira, o meu gabinete ligou para o comandante do Corpo de Bombeiros e disse, nós precisamos falar com o senhor para que o senhor esclareça. Na terça de manhã, na terça de tarde, nós conseguimos audiência com o comandante. Então, me surpreende que a secretária tenha pedido uma audiência com o comando dos bombeiros somente no dia 19 desse mês, e que vá hoje
quando depois de muitos, as escolas já cancelaram essas festas juninas, já cancelaram os eventos e podem cancelar outros eventos também que têm programados até o final do ano em função, presidente, para encerrar, na minha avaliação, por uma questão de, olha, eu não quis fazer as coisas. É melhor a secretária dizer, olha, nós não quisemos fazer do que marcar uma audiência no dia 19 de maio, para conseguir para o dia 31, duvido que o Corpo de Bombeiros, se tivesse sido acionado antes, não teria recebido a secretária de Educação, que merece todo o nosso respeito, mas, enfim, não vem aqui falar coisinhas do tipo, como se nós fôssemos verdadeiros imbecis, que a gente não acompanhasse qualquer situação, qualquer assunto. A gente pode até não entender de todos os assuntos, mas no que se refere a este vereador, eu procuro me informar e ouvir as pessoas e fazer os questionamentos que eu tenho que fazer. Então, quero deixar esse registro, agradecer à Comissão de Educação que se propôs a fazer esse evento, embora eu lamente que esse evento não tenha sido transmitido pela TV Câmara, porque é um evento que precisaria ser transmitido pela TV Câmara, e agradecer aos diretores que tiveram coragem de participar e lotaram a Sala Geni PTF ontem para trazer as suas demandas, os seus desabafos, as suas situações que envolvem a escola. E tenho certeza que a secretária, se for realmente bem intencionada, e acho que ela vai dar um prosseguimento, vai fazer com que as coisas andem um pouco melhor nessa administração e pare de ficar lamentando aquilo que não foi feito por administrações anteriores. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.